Meus amados irmãos, nós hoje estamos iniciando um novo livro, o livro do profeta Isaías. Peço a atenção dos irmãos para a leitura desse livro. É um livro chamado, um livro profeta messiânico. O profeta Isaías é chamado o profeta messiânico. Ora, né? Olhemos, amados irmãos, e ele profetizou durante o reinado de vários reis. Isaías era tido como profeta do rei, aquele que era conselheiro do rei, que profetizava nos palácios. Existia no povo de Israel profeta que profetizava no deserto, que era profeta do povo, mas existia o profeta dos palácios, conselheiro do rei. Isaías era um daqueles. A Bíblia diz que Isaías, filho de Amós, o nome do pai dele era Amós, né? O qual viu a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de primeiro Osias, nos dias de Jotão, nos dias de Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi os céus e prestai atenção, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos aos seios, mas eles prevaricaram contra mim. A primeira coisa, Deus chama a natureza, céus e terra. Os céus e terra que é criado por ele para prestar atenção, porque ele criou filhos, ele exalçou esses filhos, mas esses filhos agora prevaricaram contra esse Deus, não é? E ele disse, irmão, chama a atenção, que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmão, imagina o que é: o boi sabe o caminho da sua casa, o jumento sabe o caminho da sua casa, o boi conhece o seu dono, conhece a manjedoura, mas na verdade o ser humano desconhece o seu Deus quando ele começa a pecar, quando ele despreza Deus por coisa que não é nem um préstimo pelo pecado. Ai da nação pecadora, carregada de várias iniquidades, semente do maligno, os filhos dos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel. Então nós vemos, meus amados irmãos, que era esse Israel que tinha feito. Ele tinha se tornado uma nação corruptora, cheia de iniquidade, filho do maligno, né? Porque eles tinham deixado o Senhor, Deus de Israel, irmãos, se voltar para trás. Deus tinha razão de chamar, tinha, porque ele pagou um grande preço por Israel, né? Porque sereis ainda castigado, mas vos rebelarei. Toda a vossa cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até nele não há coisa sã, senão feridas inchadas, chagas podres, não apodrecida, nem ligada, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então nós vemos que o óleo, o azeite naquela época tinha esse objetivo, né, de ligar, de sarar a enfermidade. Ainda hoje o azeite faz isso, né, para as feridas. Assim era o estado espiritual de Israel, não era o corpo dele, mas a terra sim estava desolada. Tudo isso Deus fizera para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependia, não é? E nós vemos agora Deus chamando, meus amados irmãos, né? Que o povo, as filhas de Sião, a cidade de Sião, que era uma grande cidade, uma vinha, agora estava como chupana do pepinal, não é? Estava sitiada, né? O Senhor, se Deus de Israel não deixasse um remanescente, Deus sempre tem um remanescente com os fiéis no meio da grande nação, a cidade já teria sido acabada, destruída, né, irmão? A Bíblia diz: o Senhor dos exércitos não deixará algum remanescente, já seria como Sodoma e como Gomorra. No lado espiritual, Israel era comparado a Sodoma e a Gomorra, que pecou contra Deus, né? E Deus começa agora a dizer que está rejeitando os sacrifícios de Israel. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu já estou cansado dos holocaustos de vocês, dos carneiros, das gorduras, né, de carneiro deles. Eu não fogo mais com sangue de animais, sangue de bode. Quando você vem comparecer perante o meu altar, quem requisitou isso de vós? Que vocês pisassem meu santuário. Não tragai mais oferta até balde, o incenso para a minha abominação, também as vossas festas, os sábados, a lua nova. Irmão, Deus não estava mais recebendo, Deus estava cansado. Porque não interessa nós vir para a igreja, cantar, fazer parte de conjunto, dirigir departamento, congregação, se a gente, às escondidas, está pecando, prevalecendo contra Deus, a mente cheia de pecado, o desejo de pecado, de prazer nas coisas materiais, uma diversão, um lazer materiais, a gente
não se importa de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar. Pelo contrário, tem prazer nas coisas deste mundo. Então nós vemos, não adianta oferecer sacrifício a Deus, porque Deus só vai receber esse sacrifício, irmão, quando nós pecar, abandonar o pecado, porque a Bíblia diz: vinde então e argui, Deus chama Israel, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eles se tornaram brancos como a neve, e ainda que eles sejam vermelho como carmesim, se tornaram brancos como a lã. Então o Senhor sempre está chamando a nós também, antes que Ele nos aborreça e nos despreze. Ele disse que se Israel quisesse, comeria o melhor da terra. Mas se Israel recusasse e permanecesse na sua rebeldia, então ele seria destruído pelo Senhor. Assim é, meus amados irmãos, Deus diz que a prata e o ouro, as escórias de Israel, tudo havia se misturado e ele havia se tornado como água, Os príncipes eram rebeldes, eram companheiros de ladrões, cada um deles tomava suborno, andava após salário, fazia injustiça às viúvas, aos órfãos. Então tudo isso era o tipo de pecado que Israel estava fazendo. E Deus disse que se Israel voltasse para o Senhor, então Deus ia restituir os juízes, Deus ia restabelecer a paz de Israel, e Israel seria cidade de juízo, voltaria a florescer. Assim nós precisamos, irmão, cada dia fazer, ver o lugar onde erramos, onde pecamos, recomeçar, buscar a Deus, para que o Deus possa operar, revelar sinais, poderes e maravilhas. No capítulo 2, meus amados irmãos, nós vemos a visão do profeta Isaías sobre a exaltação de Israel, que nos últimos dias aconteceria que no monte do cume da casa do Senhor se exalçará por cima dos outeiros e correrão a ele as nações. Quer dizer, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, irá pousar sobre a Jerusalém material. E aí o Senhor Deus reinará, e aí será exalçado, porque antes a gente vê em Apocalipse que todos os montes serão desaparecidos, todas as ilhas desaparecerão, não é? O único monte que vai prevalecer é o Monte Sião, é o trono de Deus. E diz que muitas nações virão, dizendo: vinde e subamos à casa do Senhor, Deus de Israel, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andaremos nele. Porque de Sião virá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que Deus desprezou Sião e Jerusalém. Deus não desprezou Israel, pelo contrário, Israel é a menina dos olhos de Deus, como também a igreja. Vai chegar um tempo que Deus vai restaurar Israel, e o nome de Israel, irmão, sairá, porque de lá sairá a lei e o juízo. Cristo reinará. A Bíblia diz que as nações virão, trarão para ele a sua glória. As nações, Deus vai exercer o juízo sobre as nações, e as nações vão converter as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Não levantará a nação contra a nação, nem mais aprenderão a guerrear. A paz do reinado de Cristo vai ser assim, não é? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o povo de Israel será exaltado, não é? Porque a terra de Israel, é uma terra que está cheia de ouro, que está cheia de prata, mas que também está cheia de idolatria, E Deus vai corrigir Israel. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele vai vir para reinar. E as nações, muitas pessoas que se rebelam contra Deus, eles vão sentir tristeza no dia do Senhor. O dia do Senhor será uma bênção para os que obedecem, mas será um sofrimento para aqueles que pecam contra Deus. Porque ele vem para destronar os deuses, ele vem também para desafiar os pecadores. A Bíblia diz, versículo 10: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os filhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra os soberbos, os altivos, contra todos que se exaltam. Então, meus amados irmãos, os homens vão se humilhar, vão se esconder da presença gloriosa, mas os crentes vão se alegrar. Assim como os filhos de Israel, que tiveram medo de chegar perto da glória de Deus, e disseram: fale tu, Moisés, conosco. Mas Moisés entrou na glória de Deus, passou 40 dias ouvindo a voz de Deus. Assim também será na presença, no dia do Senhor, o tempo profético da sua vinda. As nações pecadoras vão temer, vão querer se esconder, mas os crentes salvos em Deus vão querer se aproximar, estar mais próximo, e nós estaremos participando com ele daquele governo
né, da sua glória. Seremos súditos no reino do nosso Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.